Números capítulo 13. Os 12 espias na terra de Canaã. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E enviou-os Moisés, do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor, versículos 1 a 3. Para compreender perfeitamente este mandamento devemos confrontá-lo com uma passagem no livro de Deuteronômio, na qual Moisés, repassando os fatos da história maravilhosa de Israel no deserto, recorda-lhes esta circunstância importante e cheia de interesse. E então, partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto que vistes, pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor, nosso Deus, nos ordenara, e chegamos a Cádiz Barneia. Então, eu vos disse: chegados sois às montanhas dos amorreus, que o Senhor, nosso Deus, nos dará. Eis aqui o Senhor, teu Deus, te deu esta terra diante de ti, sobe, possui-a, como te falou o Senhor, Deus de teus pais, não temas e não te assustes. Então, todos vós vos chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos deem resposta por que caminho devemos subir a ela e a que cidades devemos ir. Deuteronômio 1 versos 19 a 22. Aqui temos portanto a origem moral do fato exposto em Números 13 verso 2. E evidente que o Senhor deu o mandamento a respeito dos espias por causa de condição moral do povo. Tivessem eles sido guiados por simples fé, e teriam atuado de acordo com essas palavras. Tocantes de Moisés, eis aqui o Senhor, teu Deus, te deu esta terra diante de ti, sobe, possui-a, como te falou o Senhor, Deus de teus pais, não temas e não te assustes. Não há nenhuma referência nesta esplêndida passagem a respeito dos espias. Que necessidade tem a fé de espias quando tem a palavra e a presença do Deus vivo? Se Javé lhes havia dado uma terra, devia valer a pena possuí-la. E não lhes a havia ele dado? Sim, certamente, e não somente isso, mas tinha dado também testemunho da natureza e caráter dessa terra nas seguintes palavras: porque o Senhor, teu Deus, te mete numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de abismos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes tu cavarás o cobre. Deuteronômio versos 7 a 9. Isto tudo não teria sido suficiente para Israel? Não deveriam ter estado satisfeitos com o testemunho de Deus? Não havia ele examinado a terra por eles e não lhes havia dito tudo acerca dela? E isto não era bastante? Que necessidade havia de enviar homens para espiar a terra? O Deus não sabia tudo a respeito dela. Acaso havia um só lugar desde Dan a Berseba do qual ele não tinha perfeito conhecimento? Não havia ele escolhido e destinado esta terra, em seus conselhos eternos, para a semente de Abrão, o seu amigo? Não conhecia ele todas as dificuldades? E não podia vencê-las? Então, por que se chegaram todos a Moisés e disseram: e mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos deem resposta? Ah, prezado amigo, estas interrogações tocam de perto os nossos corações. Descobrem-nos e mostram claramente o estado em que estamos. Não nos pertence criticar friamente os caminhos de Israel no deserto e apontar um erro aqui e uma falta ali. Devemos considerar todas estas coisas como tipos postos diante de nós para nossa admoestação. São sinais erigidos por uma mão fiel e amiga a fim de nos avisar e desviar-nos dos escolhos perigosos, areias movediças e rochas que se encontram ao longo do nosso caminho e ameaçam a nossa segurança. Podemos estar certos de que isto é o verdadeiro modo de ler cada página da história de Israel, se quisermos colher o fruto que o nosso Deus nos tem destinado ao fazer uma tal narração. Mas pode acontecer que o amigo esteja disposto a perguntar: o Senhor não ordenou expressamente a Moisés que mandasse os espias? E se assim foi, por que foi mal Israel mandá-los? É verdade que em Números 13 o Senhor ordenou a Moisés que enviasse os espias, mas isto era uma consequência da condição moral do povo, como se demonstra em Deuteronômio 1.
Não compreenderemos a primeira passagem se não a lermos à luz da última. Aprendemos claramente de Deuteronômio 1 verso 22 que a ideia de enviar os espias teve a sua origem no coração de Israel. Deus viu a sua condição moral e deu um mandamento em perfeito acordo com essa situação. Se o amigo consultar as primeiras páginas do primeiro livro de Samuel, encontrará qualquer coisa semelhante no caso da eleição de um rei. O Senhor deu ordem a Samuel para dar ouvidos à voz do povo e constituir-lhes um rei. Era porque aprovava esse plano? Seguramente que não, pelo contrário, declara abertamente que isso equivalia positivamente a rejeitá-lo. E por que ordena então a Samuel que lhes constitua um rei? A ordem foi dada em consequência da condição de Israel. Começavam a estar cansados da posição de inteira dependência sobre um braço invisível, e aspiravam a um braço de carne. Desejavam ser como as nações à roda deles e ter um rei para sair adiante deles e fazer as suas guerras. Bem, Deus deu-lhes o que pediam, e eles depressa foram convidados a comprovar a inutilidade do seu plano. O seu rei comportou-se como um falhado, e eles tiveram de aprender que era uma coisa amarga e má abandonar o Deus vivo para se apoiarem a uma cana quebrada de sua própria eleição. Pois bem, vemos a mesma coisa no caso dos espias. Não pode haver dúvidas na mente de qualquer pessoa espiritual que estuda todo o assunto, quanto ao fato de que o plano de enviar os espias foi fruto da incredulidade. Um coração simples que confiasse em Deus nunca teria pensado em tal coisa. O quê? Devemos enviar pobres mortais para espiar em um país que Deus por sua muita graça nos tem dado e que Ele próprio tem plena e fielmente descrito? Longe de nós tal pensamento, não, digamos. Pelo contrário, é bastante, a terra é dádiva de Deus, e como tal tem que ser boa. Temos a palavra do Deus vivo. Mas infelizmente Israel não estava em condições de adotar uma tal linguagem. Queriam enviar os espias. Sentiam necessidade deles, os seus corações aspiravam por eles, o desejo deles estava nas próprias profundidades da alma. O Senhor sabia isto, e por isso deu uma ordem em relação direta com o estado moral do povo. O amigo fará bem em considerar este assunto à luz da Escritura. Terá necessidade de comparar Deuteronômio 1 com Números 13. É possível que encontre dificuldade em julgar a verdadeira natureza e origem moral do ato de enviar os espias devido ao fato de que o acontecimento teve lugar por fim em conformidade com o dito do Senhor. Porém, devemos recordar sempre que o fato de o Senhor mandar que isso fosse feito não prova, de modo algum, que o povo tivesse razão em a pedir. A concessão da lei no Monte Sinai, o envio dos espias e a eleição de um rei, são provas disto. Sem dúvida Deus dominava todas estas coisas para a sua própria glória e para a bênção final do homem. Porém mesmo assim a lei não podia ser encarada como a expressão do coração de Deus. A eleição de um rei era uma rejeição absoluta dele mesmo. E podemos dizer que o envio dos espias à terra da promissão provou claramente que o coração de Israel não estava inteiramente satisfeito com o Senhor. Toda a questão era o fruto da sua fraqueza e incredulidade, embora consentido por Deus por causa da sua condição, e dominado por Ele, em sua infinita bondade e sabedoria infalível, para o desenvolvimento dos seus caminhos e manifestação da sua glória. Tudo isto é demonstrado plenamente no prosseguimento da sua história. Enviou-os, dos espias, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes, subi por aqui para a banda do sul e subi a montanha, e vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e quais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não, esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim, subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, à entrada de Amate, e depois, vieram até ao vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Chamaram aquele lugar o vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Depois, voltaram de espiar a terra, ao fim de 40 dias. E caminharam, e vieram a Moisés,
e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e, tomando, deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra que nos enviaste, e, verdadeiramente, mana leite e mel, e este é o fruto. Versículos 17 a 27. Aqui, pois, estava mais plena a confirmação de tudo quanto o Senhor havia dito acerca da terra, o testemunho de 12 homens quanto ao fato de que a terra manava leite e mel, testemunho dos seus próprios sentidos quanto ao caráter do fruto da terra. Além disso, havia o fato eloquente de que 12 homens tinham estado realmente na terra, que tinham gastado 40 dias a percorrê-la em todas as direções, haviam bebido das suas fontes e comido dos seus frutos. E qual teria sido, segundo o juízo da fé, a conclusão evidente a tirar de um tal fato? Simplesmente esta, que a mesma mão que havia conduzido 12 homens dentro da terra podia conduzir toda a congregação. Mas, o povo não era governado pela fé, mas por funesta e desanimadora incredulidade, e até os próprios espias, os próprios homens que haviam sido enviados com o propósito de incutir confiança na congregação e de a confirmar com duas brilhantes exceções, estavam sob o poder do mesmo espírito desonroso para Deus. Em suma, todo o plano resultou num fracasso. O resultado apenas tomou evidente a verdadeira condição dos corações do povo. A incredulidade dominava. O testemunho era bastante claro: fomos à terra que nos enviaste, e, verdadeiramente, mana leite e mel, e este é o fruto. Nada faltava ao lado em que Deus havia posto a questão. A terra era tudo o que ele havia dito, os próprios espias eram testemunhas, mas escutemos o que se segue. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades, fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak, versículo 28. E certo haver sempre porém onde o homem entra em jogo e quando a incredulidade está em ação. Os espias incrédulos viram as dificuldades grandes cidades, muralhas altas, gigantes. Viram todas estas coisas, mas não viram o Senhor. Olharam para as coisas que se viam em vez das coisas que se não viam. Os seus olhos não estavam postos em aquele que é invisível. De certo, as cidades eram indubitavelmente grandes, mas Deus era maior. As muralhas eram altas, mas Deus estava mais alto. Os gigantes eram fortes, mas Deus era mais forte. E é assim que a fé sempre raciocina. A fé parte no seu raciocínio de Deus para as dificuldades, começa com Deus. A incredulidade, pelo contrário, raciocina desde as dificuldades para Deus, começa com elas. Nisto consiste toda a diferença. Não quero dizer que temos de ser insensíveis às dificuldades, nem temos de ser indiferentes. Nem a insensibilidade nem a indiferença é fé. Há pessoas despreocupadas que parecem avançar através da vida sobre o princípio de tomar as coisas pelo seu lado bom. Isso não é fé. A fé encara as dificuldades de frente, está perfeitamente alerta contra o lado escabroso, não é ignorante nem indiferente nem descuidada, mas o quê? Introduz o Deus vivo em todo o assunto. Olha para ele, apoia-se em ele e recebe dele. Eis aqui o grande segredo do seu poder. Acalenta a convicção profunda de que nunca houve para o Deus Todo-Poderoso uma muralha demasiado alta, uma cidade demasiado grande, uma gigante demasiado forte. Em suma, a fé é a única coisa que dá a Deus o seu próprio lugar e, como consequência, é a única coisa que eleva a alma inteiramente acima da influência das circunstâncias que nos rodeiam, sejam quais forem. Caleb foi o expoente desta preciosa fé, quando disse: e subamos animosamente e possuamo-lo em herança, porque, certamente, prevaleceremos contra ela. Este é o tom de voz dessa fé viva que glorifica a Deus e não se preocupa com as circunstâncias. Mas infelizmente a maioria dos espias não estava mais compenetrada desta fé viva do que os homens que os enviaram, e por isso o único crente foi reduzido ao silêncio pelos 10 infiéis. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo. A linguagem da infidelidade estava absolutamente oposta à linguagem da fé. Esta, olhando para Deus, disse: podemos muito bem subir. Aquela,
olhando para as dificuldades, disse: e não podemos. Assim foi e assim é. Os olhos da fé estão sempre vendados pelo Deus vivo, e portanto as dificuldades não são vistas. Os olhos da incredulidade estão vendados como as circunstâncias, e portanto Deus não é visto. A fé introduz Deus, e portanto tudo é resplandecente e fácil. A incredulidade exclui sempre Deus, e portanto tudo é escuro e difícil. E infamaram a terra, que tinham espiado, perante os filhos de Israel, dizendo: e a terra, pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos e assim também éramos aos seus olhos. Nenhuma palavra sobre Deus. Deus é inteiramente deixado de fora. Se tivessem pensado em ele, se tivessem comparado os gigantes com ele, então nenhuma diferença haveria, quer eles fossem como gafanhotos, quer fossem como homens. Mas, de fato, eles, por meio da sua vergonhosa incredulidade, reduziram o Deus de Israel ao nível de um gafanhoto. É notável que onde quer que a infidelidade atuar, ver como é sempre caracterizada pelo fato de excluir a Deus. Ver como isto é verdadeiro em todas as épocas, em todos os lugares e sob todas as circunstâncias. Não há exceção. A infidelidade toma em conta os feitos humanos, pode discorrer sobre eles, e tirar deles conclusões, porém todas as suas deduções e conclusões são baseadas sobre a exclusão de Deus. A força dos seus argumentos depende da exclusão e separação dele. Introduza-se Deus, e toda a argumentação da infidelidade se desfaz em pó aos nossos pés. Assim, na cena que temos perante nós, qual é a resposta da fé a todas as objeções apresentadas por esses 10 incrédulos? A sua resposta simples, satisfatória, para a qual não pode haver réplica é Deus. Prezado amigo, conheces alguma coisa do valor e força desta bem-aventurada resposta? Conheces Deus? Ele enche inteiramente o curso da visão da tua alma? Ele é a resposta para todas as tuas interrogações? A solução de todas tuas dificuldades? Conheces a realidade de andar, dia a dia, com o Deus vivo? Conheces o poder tranquilizador de se estar apoiado em Ele através de todas as mutações e contingências desta vida mortal? Se assim não é, permite que te rogue que não continues uma hora mais no teu estado presente. O caminho está aberto. Deus revelou-se na face de Jesus Cristo como socorro e refúgio de toda a alma necessitada. Olha para ele agora mesmo, enquanto ele pode ser achado, invoca-o enquanto está perto. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e todo aquele que crê não será confundido. Mas se, pelo contrário, conheces Deus, pela graça, como teu Deus e Salvador teu Pai, então busca glorificá-lo em todos os teus caminhos por meio de uma confiança pueril e indiscutível em todas as coisas. Que ela encha perfeitamente os teus olhos, em todas as circunstâncias, e assim, apesar de todas as dificuldades, a tua alma será mantida em perfeita paz.